Pessoal, e aí, Guzmão, tudo bem? E aí, amigão, bom dia. Bom dia, estamos aqui de volta para mais uma live, né, do Evolução do Sistema de Licenciamento Ambiental no Brasil. É o Fazer um quarto rápido episódio, resumo, né? Guzmão. Hoje é o Hoje é o quarto terceiro episódio? episódio. É o Ah, terceiro, estamos no terceiro episódio. tá certo, tá E certo. um rápido resumo da semana passada. A gente comentou sobre a Lei 6938, de 81, que foi um marco, né, regulatório na parte ambiental do Brasil, em que trouxe a Política Nacional de Meio Ambiente e trouxe os instrumentos também dessa política, né? E um dos instrumentos é a obrigatoriedade do licenciamento ambiental para as atividades que possam modificar o meio ambiente, né? E a gente falou sobre isso, falamos também sobre o outro instrumento, que é o zoneamento industrial, está intimamente ligado com a licença prévia, que é a licença que você tem que pedir logo no planejamento da atividade. É a licença que tem antes da licença de instalação. A licença de instalação é a que autoriza a construção do empreendimento. E essa licença de instalação está também ligada a um outro instrumento importante da política nacional, que é o uso de tecnologia ambiental, né, para o controle das atividades. Depois da licença de instalação tem a licença de operação, onde autoriza o início da atividade, e a licença de operação está relacionada com um outro instrumento da política nacional, que é relacionado com os padrões de emissão. Os padrões que estão todos elencados de uma forma geral nas condicionantes da LO. Não é isso, Guzmão? Então, de uma forma rápida, o resumo da semana passada é esse. Agora, a gente podia começar hoje com a seguinte questão. Empreendimentos que têm um significativo potencial de dano ao meio ambiente. Como é que esses empreendimentos se encaixam na parte do licenciamento ambiental? Bem, então, bom dia, Martini. Bom dia a toda a turma que está entrando aí, né? Na nossa live. Hoje é a terceira live. A primeira live foi dia 5 de janeiro, né? Um dia marcante, dia do 5 de junho? 5 de junho. 5, né? Que eu ainda estou em janeiro. 5 de junho, que era o... Eu falei de propósito, para ver se você estava ligado. Estou atento aqui. Depois tivemos 12 de junho, né? Que foi dia dos namorados. Uhum. E engraçado que dia dos namorados é 12 de junho, dia 13 é de Santo Antônio, quer dizer, é uma pressão em cima do namorado para namorar e casar. E hoje é dia 19, né? Que é o Sagrado Coração de Jesus, uma data importante. E na semana que vem, depois a gente fala o que vai ter de importante na área ambiental na semana que vem, para não falar tudo no início, né? Tá certo, mas é algo importante, né, Guzmão? Vale a pena o pessoal ficar até o final, porque é uma grande novidade que a gente vai ter na semana que vem. O bom filme é aquele que acaba você querendo ver mais 10 minutos de filme. A boa música é aquela que acaba você ainda está assoviando, né? Então vamos tentar a nossa live deixar alguma coisa para o quarto episódio. Todo mundo que está entrando está dizendo, pô, Renata falou melhor dia da semana, Manu, Deca. Então, quando a Política Nacional do Meio Ambiente veio em 81, nós conversamos na semana passada que os estados já tinham armado as suas estruturas ambientais. Quer dizer, os estados faziam seus licenciamentos. E depois, quando veio a Constituição lá de 88, ela confirmou lá no artigo 22, 23, 24. É bom o pessoal depois ver a Constituição nesses artigos. Hoje fala-se muito em Constituição, né? Mas estamos falando um pouco nos artigos ambientais. Martini, falando nisso, você sabe quantas vezes a Constituição Federal de 88 menciona a expressão meio ambiente? Não tenho a mínima ideia. Eu sei que fala sobre desenvolvimento sustentável, mas meio ambiente, quantas vezes, eu não sei não. Quer dizer, o artigo 200... Quando você pergunta para alguém qual é o artigo que trata do meio ambiente, todo mundo fala. Se a gente saiu com uma prancheta aqui embaixo agora e perguntar para as pessoas que estão passando na rua, vem cá, qual é o artigo da Constituição que trata de meio ambiente? Todo mundo vai falar 225, não é? Com certeza, todo mundo sabe na ponta da língua. Mas meio ambiente é citado na Constituição 73 vezes, Martim.
Poxa. 73 vezes. Inclusive no artigo 170, que é o artigo dedicado às relações econômicas. Mais ou menos está escrito assim: qualquer atividade produtiva é bem-vinda no Brasil, vírgula, desde que, aí vem alguns incisos, atenda às questões ambientais. Quer dizer, meio ambiente é mencionado na Constituição 73 vezes. E as pessoas acham que está só no artigo 225. Então, quando os estados já faziam meio ambiente, já tinham suas estruturas, desde a metade do final dos anos 70. Aí, quando veio, né, a política nacional, lembrando bem, a política nacional criou os objetivos, os princípios, as responsabilidades ambientais e os instrumentos. Então, a nível federal, esses instrumentos foram criados. E hoje são 13 instrumentos. Lembra que a turma falou semana passada? 13 falou instrumentos? certinho. E esses instrumentos, eles, para serem regulamentados, para entrar em campo, para valer, eles têm que ter uma lei regulamentando ou uma resolução, dependendo da natureza desse instrumento. Você falou, por exemplo, que o primeiro instrumento foi o zoneamento, não é isso? Isso. E o zoneamento industrial, o zoneamento ecológico, o zoneamento passou a ser um instrumento de controle. Daqui a pouco vem zoneamento costeiro, zoneamento nas unidades de conservação, zoneamento econômico e ecológico. O zoneamento é uma forma de você ordenar as coisas. Eu me lembro que na semana passada alguém comentou: mas zonear não é bagunçar? Não foi que falou? Não, zonear quer dizer o quê? Zonear quer dizer organizar. Não é? Então, o zoneamento, depois os incentivos às tecnologias, né, para terem tecnologias mais limpas, né, tecnologias mais sustentáveis, fazer sabão gastando menos água, fazendo papel gastando menos recursos naturais, gastando menos energia, aproveitando, gerando menos resíduos. E aí vem as tecnologias essas que são diferentes para cada tipologia. Você não pode usar uma tecnologia numa fábrica de tintas, é a mesma que você vai usar numa fábrica de remédios, por exemplo. Na tinta, você pode aproveitar, né, o local onde está fazendo a tinta, misturar uma tinta mais escura, mais escura, mais escura, mais escura, e depois lavar o sistema todo no fim do processo, em 45 dias. Vai gastar menos água, menos energia. Isso. Vai gerar... Mas o remédio não pode. Não pode misturar princípios ativos, não, né? E aí, tem toda uma legislação que regula isso também, né, da Anvisa, que fala sobre as boas práticas. Não é só, quer dizer, o conjunto de regras, de legislações, de procedimentos, não é só ambiental. Você tem o IFAM, tem Corpo de Bombeiros, tem Anvisa, e o meio ambiente faz depois o fecho de tudo isso. E você falou, interessante, agora que você falou, é que depois lá do zoneamento, do incentivo às tecnologias e da criação dos padrões ambientais. O que são os padrões ambientais? Os padrões ambientais são os limites. Os limites de emissão, né? Isso. Pois é. Você, quando vai à praia, a praia está zero de coliforme? Zero, absolutamente zero? Não. Não. Ela está com o teor de coliformes que a legislação admite e que a tecnologia estabelece que aquilo não vai fazer mal à saúde. Agora, você não vai beber essa água, vai? Não, só vamos lá para beber recreação. Para beber é o padrão de potabilidade. Uhum. Então, tem uma resolução do CONAMA que estabelece os padrões de água para cada tipo de atividade, para recreação, para uso humano, uso de animais, enfim, para qualidade das águas, tem lá um padrão do CONAMA. O carro que você anda, o ônibus que você anda é zero de emissão? Não, também não. Mas é a emissão que a tecnologia daquele veículo permite que você exija. Por isso que os carros mais modernos têm catalisadores, injeção eletrônica, e por isso que quando se faz o teste, né, o teste do veículo para fazer a aferição dos gases, você tem padrões diferenciados para carro álcool, carro
novo, a Brasília antiga, cada um tem seu padrão, ou não? Então, o segundo instrumento que você falou foram as tecnologias, que é fundamental numa determinada etapa do licenciamento. Quer dizer, e o terceiro foi a criação de padrões. Então, tem padrão para tudo, padrão para ar, para água, para solo, para resíduos. Depois vem risco. Né? As coisas foram sendo incorporadas nas exigências que o órgão ambiental fazia para poder colocar o quarto instrumento em campo. Qual? Que foi o licenciamento ambiental. Então, quando o licenciamento começou, bom dia, Viegas, quando o licenciamento começou, o que ele usou como base? O zoneamento, que seria a base para a primeira fase do licenciamento, que era a licença prévia, chamada LP, na qual o empreendedor apresentava a sua concepção. Não, quero fazer uma fábrica de tintas à base d'água. Aí você, a primeira coisa que fazia, o que era? Aonde é? Com o zoneamento, o Estado tinha fundamentação para dizer não, que antes não tinha. Então, quando ele pedia, pede para fazer a fábrica de tinta lá na rua José Aquino, pede para mim. Pede aí, Martinho. Eu pedi para você... Eu acabei... Pede aí, pô. Pediu... Dá para fazer um licenciamento na... Dá para fazer um licenciamento na rua José Aquino? Numa fábrica de tintas? Não. Por que não? Por que não? Por que eu não posso fazer nas ruas José Aquino uma fábrica de tintas? Porque existe zoneamento ambiental que diz que ali é uma área residencial. Então não pode. Só que antes de 81 você podia, porque não tinha resposta por não. Entendeu? Sim. Então começou isso. A gente até comentou semana passada que algumas, na Tijuca, por exemplo, que tinham várias fábricas, né, antes de 81, elas começaram a ter que sair de lá com o tempo. Né, mas, claro, como uma fábrica de cerveja, né, elas estavam lá. Hoje, agora é um shopping. Pois é. Isso o zoneamento mudou. Claro. Aí o zoneamento passou a ter zoneamento industrial, zoneamento ambiental, zoneamento costeiro, zoneamento econômico ecológico, o zoneamento nas unidades de conservação, o zoneamento passa a ser um instrumento fundamental. E um instrumento fácil. Antigamente... Usman, uma coisa que você falou que é importante, mostra a dinâmica desses instrumentos. Né? O zoneamento começou com a indústria, mas ele foi ampliando depois para outros tipos de zoneamento. A própria tecnologia, também, ela é sempre solicitada que seja a melhor tecnologia disponível, economicamente viável. Com os anos, essa tecnologia começa a ficar mais viável economicamente em função do avanço do know-how do assunto, em função da venda de mais equipamentos. Então, a tecnologia vai avançando e os padrões vão apertando também com o tempo. Então, os instrumentos são dinâmicos. Dinâmicos, perfeito. E a 6938, ela vai, né, se adaptando. É a mesma. Lembra a história que eu te falei da vizinha na aula passada, a 6938, que já mexeu na cara toda? Então, ela é a mesma pessoa, mas já fez várias alterações, não é? Só para você ter uma ideia do zoneamento, a turma mais antiga vai lembrar disso. No final dos anos 70, início dos anos 80, lá na FIEMA, quando alguém via pedir para verificar se podia colocar uma determinada atividade no endereço, nós tínhamos um mapa enorme, colocado assim na parede, como está aqui atrás, cheio de preguinho, alfinetinho, uma coisa toda rabiscada. E aí a pessoa, posso botar lá na Rua José Aquino, a gente ia lá, Rua José Aquino, ali é uma área residencial, não pode. Aí a pessoa voltava, eles não sabiam como fazer isso, nós orientávamos. Hoje, o cara na China, o cara aperta um botão lá, portal ambiental, bota José Aquino, vai dizer se é, qual tipo de zona é, quer dizer, evolução, não? A mesma coisa com as tecnologias. E as tecnologias, você foi criando tecnologias mais novas e o órgão ambiental teve possibilidade de atender isso. Você tem uma empresa que faz torrefação de café. Hoje,
você do lado não sente cheiro de café, porque tem tecnologia para isso, tem queimador de fumaça, não é? Tem outros equipamentos. Isso. Da mesma forma, os padrões, que com o avanço da tecnologia, o CONAMA pôde criar padrões mais restritivos. O exemplo é o carro. Mas tem que ter um equilíbrio de não proibir o carro antigo. Então, você vai exigindo dentro do que a tecnologia permite. E, com isso, veio o quarto instrumento, que foi o licenciamento. E o licenciamento usou esses 3 instrumentos anteriores. O zoneamento para licença prévia, a licença de instalação usando as tecnologias, que é a fase da construção da empresa, não? E a licença de operação, que é o somatório das fases anteriores, mais o atendimento de todos os padrões e de todos os requisitos e condicionantes que vão constar da licença de operação. Aí a licença ambiental ficou consagrada no Brasil. Quer dizer, ela vem dentro da 6938, como um dos 3 instrumentos. Agora, o primeiro decreto que regulamenta a nível federal o licenciamento ambiental vem em 1983. Depois vem outro, 99274, em 90, e vem outros se adaptando até aquela resolução 237 que nós conversamos de 97, não é isso? Sim. Aí, só para o pessoal está perguntando muito como é que faz para assistir os outros 2 episódios. Eles estão gravados e estão lá no IGTV. É só vocês irem lá no perfil e aí lá vocês vão conseguir assistir os outros 2 episódios. Tem muita gente perguntando, por isso que eu acabei te interrompendo aí, Guzmão. O perfil é no Demartini Ambiental, né? Demartini Ambiental, isso. No meu perfil eu não tenho nada, eu não tenho isso gravado. Quem tá gravado é no seu, não é isso? Isso, perfeito. O primeiro episódio o som estava ruim, lembra? Ah, sim, mas aí foi muito bom também o primeiro episódio. O pessoal gostou muito. Apesar disso. É a questão da evolução, cara. É verdade. É o que aconteceu com o meio ambiente. As coisas vão surgindo, vão criando novos procedimentos. Quer dizer, uma análise de um acidente ou de um quase acidente é que vai levar o quê? Alteração na legislação, porque a gente entende que podia ter feito alguma coisa antes. Por isso que vai ser importante a continuação das nossas lives quando você começar a falar de auditoria ambiental. Que vai ser uma nova série que nós vamos apresentar daqui a pouco. Que é uma outra temporada, né? Uma outra temporada é daqui do Sexta Base. Então, repare, quando vem a legislação ambiental, você falou no começo que é a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. E aí criou-se esse primeiro sistema aqui, ó. Está visto aqui no quadro? O SLAP. O SLAP. Está escrito certo ou está ao contrário? Está certinho. Sistema de licenciamento de atividades poluidoras. Pois é, porque quando vocês botam alguma coisa aqui, fica ao contrário, não fica? Fica. Essa câmera mostra ao contrário. Aí tem que ficar o professor aprendendo a escrever de cabeça para baixo. Não, mas faz parte da aula, não? Então, é claro que a terceira série, a terceiro episódio, vai ter uma tecnologia melhor que o primeiro, não? Ah, sim. E assim é uma evolução. Agora, você falou que a licença de operação ela é com a empresa operando, é a terceira etapa, né? É a terceira etapa. É onde você autoriza o início do funcionamento das atividades. A pessoa pode operar na fase de LP? Não pode. Não pode. Não pode. Porque a licença prévia é a concepção, não é isso? Pode operar na fase da LI? Também não. Também não. Você só pode operar na LO. Por isso que quando a gente explica isso para uma turma nova, e a turma aqui já ouviu essa história, a gente compara sempre a licença, o licenciamento ambiental com as 3 fases que a gente tem quando começa a namorar. A LP é a fase do namoro. LP, muita gente chama licença do portão. É só pegar na mão, ficar ali. A LI é o noivado. Também a gente chama muito de LI, licença de intenções. E a LO é a licença de operação. Você pode operar
na LP? Não pode, é só a parte inicial. E da mesma forma do planejamento. Você não pode operar na fase do namoro, pode? Depende do assunto, Não, né? não pode, não pode. Na minha casa não pode, não. É LP, LI e LO, mano? Senão não tem jeito, tá certo? Tem que obedecer às regras dos critérios estabelecidos. Agora, com a LO, o que aconteceu depois de 83? Uma empresa que já estava operando, e quando veio a legislação, ela não tinha direito adquirido de continuar sem licenciamento. Só que ela não precisava pedir a LP nem a LI, ela pedia direto a LO. É que a gente falava licenciamento 3 em 1, né? Pedia a LO direto. E aí você verificava na ocasião o zoneamento, a tecnologia. E por isso que a licença é temporal. O que quer dizer temporal? Ela tem um período de validade, né? E o órgão ambiental pode exigir uma mudança de tecnologia, caso essa mudança de tecnologia ocorra dentro do prazo de validade da licença. E o importante, depois que a gente vai estudar as auditorias, que uma licença que tenha 6 anos de validade, por exemplo, é importante ter uma lei, como tem no estado do Rio de Janeiro, obrigando a auditoria, que é a Lei 1898, a lei estadual, não é isso? Que é desde 91. Repare, desde 91, nossos legisladores tornaram obrigatório no Rio de Janeiro a realização de auditoria. Isso foi de uma iluminação. Foi. Isso nem nos Estados Unidos tinha nada parecido. Nós vamos falar isso no episódio da nova série. Isso é uma lei da nova temporada. É uma lei que foi proposta pelo Carlos Mink. Foi. Em 1990. Olha a visão, 1991. Até hoje, a auditoria ambiental não é um instrumento de controle. Quer dizer, não está lá no artigo 9º da 6938. Sim. Se chega em outro estado, por exemplo, fala. Não, já se tentou que criasse um instrumento de auditoria em gestões passadas do governo federal. Quase que saiu, chegou a ser projeto-lei. Mas é uma ferramenta, né, muito útil que certamente um dia vai voltar. Vai se transformar num instrumento. E nós criamos em 91. E o que acontece? A auditoria é como se fosse o retrato, não é isso? É aquela situação atual. É uma fotografia do momento. Por isso que quando a gente vai fazer o curso, a gente tem que saber quais são os instrumentos, quais são as ferramentas, o que é uma auditoria, o que é uma análise de risco, o que é um EIA, o que é um RIMA, o que é uma audiência pública, o que é um relatório de segurança, o que é uma avaliação ambiental estratégica, as formas de licenciamento, que são as ferramentas que nós trabalhamos no nosso dia a dia, nós, gestores ambientais. Não é? Sim. Então, como você falou no início, depois da criação do SLAP, que veio com LP, LI e LO, o Brasil entendeu que uma atividade efetiva ou potencialmente poluidora, para funcionar, tinha que ter a legalidade, que seria uma licença. Aqui estão lembrando aqui agora nos nossos créditos aqui, que dia 5 foi dia dos namorados, 12 dia 5, dia do meio ambiente, 12 namorados, 13 Santo Antônio, hoje Sagrado Coração de Jesus, 24 é uma coisa que ainda vai acontecer, e ontem foi o dia dos químicos. Então, eu queria deixar meus parabéns para você e para todos os colegas químicos que estão aqui nos assistindo. Não? E você também, né? Pois é. Oi, Denise. E nós, como químicos, nós temos até determinados momentos que somos discriminados. O químico sabe disso, que as pessoas às vezes acham que o químico é o grande poluidor do ambiente, que a indústria química aqui, mas não, nós trazemos soluções, Ana. A química traz soluções. E é claro que uma indústria química, para funcionar, ela tem que obedecer todos os critérios, obedecer aos padrões, ter a melhor tecnologia e, com isso, ter a sua licença de operação. E a gente compara a LP
com o namoro, a LI com o noivado e a LO com o casamento, porque a gente renova sempre o quê? É o namoro? A gente renova o noivado? Não, a gente renova o quê? O casamento, né? O casamento. E a mesma coisa que a gente vai sempre renovar a licença de operação. E renovar a licença de operação não é fácil, a empresa tem que estar cumprindo tudo, não é? Sim, e por isso que ela tem prazo de validade exatamente por isso, né? Para poder ter essa renovação. Pois é, só que o casamento não tem prazo de validade. Né? E o cara, para reconquistar sempre a mesma mulher, tem que ser um artista, não? Tem que ficar sempre, né, falando umas mentiras. Então, o que acontece, Martim? O que acontece é que depois que veio LP, LI, LO, ficou essa obrigatoriedade. Aí uma fábrica de botão, ou uma fábrica de um potencial muito pequeno de poluição, e uma refinaria, ou uma usina de destilação de álcool, ou um aterro sanitário, atividades que geram muito impacto na sua implantação e operação, essas atividades também faziam LP, LI e LO. Você acha que isso estava certo? De um potencial muito maior de poluição ter os mesmos critérios e exigências daquela de baixo? Pode ser, poderia ser, talvez seja pouco, né? Tem que ter alguma coisa a mais para poder ajudar a avaliação. Quer dizer, quem vai pensar em implantar um aterro sanitário ou uma refinaria ou um aeroporto, uma estrada, uma ferrovia, vai ter que, Thaís, vai ter que fazer o quê? Um estudo bem mais detalhado do que quem quer fazer, por exemplo, uma fábrica de tintas. Na fábrica de tinta, ele vai ver o zoneamento, escolher a melhor tecnologia e obedecer aos padrões, não é isso? Isso. Agora, quem quer fazer alguma coisa de muito impacto... Por isso que tinha um instrumento que foi criado em 81 e estava dormindo, descansando lá no artigo 9º, e ninguém sabia para que servia, mas estava lá quietinho lá no artigo 9º. Carlos Gatti, nosso amigo Gatti também falou hidrelétrica. Hidrelétrica tem que fazer um estudo mais detalhado. Não? Você vai mexer com a natureza, pô. Ela vai desmatar, vai afundar uma área que às vezes até tem uma... Imagine fazer uma hidrelétrica na China. Na China, quantas pessoas você vai desocupar? Você vai retirar? Mas o país precisa ter energia, não é? Então tem que ter um equilíbrio, tem que ter um estudo. E quanto mais o tempo passou, mais esses estudos foram ficando importantes, foram ficando sofisticados. Por quê? Porque foi se verificando a necessidade de estudos mais detalhados, mais minuciosos. Então, em 1986, o CONAMA pegou um instrumento que estava dormindo lá no... A gente já chamou, a gente já deu o nome do apelido do artigo 9º, Martim? Eu nem sei. Não, esse eu nem conheço qual é o apelido. Você não sabe do artigo 9º? Onde estão os instrumentos de controle, que a gente importou tudo e deixou lá, não é? Isso, mas eu não sei qual é o apelido, não. E eles não entraram em campo. Eu acho que alguém que está assistindo essa live sabe que ele tem um apelido, o artigo 9º da 6938, não é? Porque alguns artigos ficaram ali e nunca foram utilizados. Alguém já falou aí, qual é o apelido? Está lendo aí o crédito? Estou lendo, mas só chegou agora um baú. 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 É que o gato não sabe botar acento. Ele só sabe... Então, o baú. Por que baú ambiental? Porque os instrumentos ficaram todos lá dentro. Aí, quando a sociedade entendia, opa, vamos pegar um instrumento desses e ver para que serve, aí regulamentava. Aí criava-se uma lei ou uma resolução, dependendo da natureza daquele instrumento. Por exemplo, a criação de unidades especiais para a proteção da natureza é um dos instrumentos que está lá desde 81, no baú. Olha aqui, o Marco Loureiro está falando do baú do Raul. Não é? Tem o baú do Raul, o baú da felicidade.
O baú não tem o baú do esporte? Por que não o baú ambiental? Baú ambiental. Então, dentro do baú tinha lá um inciso que era criação de unidades especiais. Martini, desde 1981. Sabe qual foi a lei que regulamentou isso? Oi, Cláudia. Sabe qual foi a lei? Não. 9985 de 2000. Caramba, o negócio está previsto no artigo 9º, Popular Baú, desde 81. A lei só veio quando? 19 anos depois. Ficou adormecido 19 anos lá no baú. Outro instrumento que ficou no baú muito tempo, medidas compensatórias. Medida compensatória está no baú, Martini, desde 81, porque lá nos Estados Unidos já se fazia. E a gente, como fez um Ctrl-C, Ctrl-V e jogou aqui no nosso artigo 9º, deixou lá. Deixa aí, um dia os caras vão saber para que isso serve. Quando é que veio a resolução definitiva da medida compensatória? Em 2006, Martini. Desde 81 veio a resolução CONAMA 371, estabeleceu os procedimentos. Aí que criou-se as câmaras de compensação ambiental, definiu-se as faixas de 0,5% a 1,1% da compensação. Quer dizer, definiu-se as faixas de compensação ambiental. Doutora Neise também entrou, grande amiga. Deve estar lá na PUC dando aula com máscara e tudo agora. Então, o que acontece, Martini? Em 86, pegou-se um daqueles instrumentos que estava dormindo no baú e verificou-se, olha, esse instrumento é importante. Porque não podia vir tudo de cara, não podia jogar tudo para cima da sociedade. Não, as coisas tinham que ser com tempo. Aí criou-se isso que você falou, que é um estudo mais detalhado, mais minucioso para aquelas atividades com o potencial de causar um significativo impacto ambiental. Aí veio uma resolução do CONAMA especial para isso, que a turma que está assistindo sabe qual é essa resolução. Eu, por exemplo, esqueci, eu não lembro mais. Minha cabeça está ruim. Você lembra dessa resolução? Vamos ver se alguém lembra aí. Vamos lá, Neide. A Neide escreveu aqui, aqui é um 01 ou é oi? O que a Neide escreveu? Acho que ela já escreveu aí. Ela escreveu só oi, por enquanto. Ah, não é 01, não? Ela não escreveu não. 01 ali, não. Ah, bom. Então... Mas você já deu uma dica aí, né, Guzmão? Aí veio a resolução 01 de 86, que cria o quê? O estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ao meio ambiente, que ficou conhecido como EIA-RIMA. Agora, repare, o EIA-RIMA veio em 86. E por que o EIA-RIMA já veio em 86? E logo depois do EIA-RIMA veio uma outra resolução do CONAMA, aí não é um instrumento, mas que cria as audiências públicas. Que é a resolução CONAMA... não é um instrumento. A resolução CONAMA não está lá, mas nós criamos a audiência. Criamos, não, copiamos de outros países, e criou-se uma resolução CONAMA 09 de 87. Que é um princípio democrático muito interessante que colocaram, né? Fazendo essa audiência pública para poder ter a participação da sociedade no empreendimento. Era a intenção pública, inicial. A audiência pública é o princípio da participação, onde você tem a participação da sociedade, ela podendo opinar em relação ao empreendimento que querem implantar na área de influência de onde ela mora. Pô. Você quer botar uma estrada na porta da tua casa, você tem o direito de falar, mas como é que é? Essa estrada como é que vai ser? Qual o distanciamento? Enfim, você tem que saber para você poder argumentar, né, numa sociedade democrática, dar suas opiniões em relação a como que aquela estrada pode ser implantada, causando o menor impacto possível. Mas é melhor ter uma estrada bem feita, com boa tecnologia, protegendo os animais que estiverem próximos. Isso tudo passou a ser considerado dentro do... o Santista já falou da resolução CONAMA aqui. O Santista é nosso grande incentivador também lá no grupo. Aí, Martini, o que acontece? Repare que
O EIA-RIMA vem em 86. E a audiência pública vem em 87. A audiência pública trouxe o princípio da publicidade, porque era obrigado a publicar em jornal, não é isso? Trouxe o princípio da informação, porque o RIMA tinha que ficar à disposição da sociedade para consulta pública. Isso veio depois de 85, depois que voltou a democracia. Como é que você ia fazer uma audiência pública em tempos de ditadura, me diz? Não tinha sentido, porque a sociedade não se manifestava. Então, a partir de 85, a nossa história mudou. Com a adoção desses princípios democráticos no processo de licenciamento ambiental. Mas mesmo com a ditadura, a 6938 teve um grande avanço em 81. Porque ela trouxe o quê? Ela consolidou a descentralização do licenciamento para os estados, não é isso? Criou o CONAMA, criou o licenciamento ambiental. Então, os estados, na área ambiental, eles foram privilegiados. Eles passaram a ter um poder que não tinham antes. E aí nós ficamos com um sistema de licenciamento, LP, LI e LO, e aquelas atividades que causavam maior impacto. Um significativo dano, né? E, Gusmão, qual foi a primeira atividade que teve o EIA-RIMA no Brasil? A primeira atividade que teve o EIA-RIMA no Brasil, isso foi... Eu não me lembro qual foi, engraçado, uma boa pergunta. Me falaram que era... Eu já li num livro que foi Sobradinho, a hidrelétrica de Sobradinho. Pode ser, porque era Sobradinho na Bahia, né? Na Bahia, porque... Oi, Luli. A Luli ajudou muito aqui na implantação do som. Se tem som é por causa da Luli. É Luli do som. Que bom. Aqui e a luz? Quem fez a luz? A luz foi a Luli também. Não, a luz foi a Sandra. Mas a cachorrinha da Luli chama Luz, por isso que eu confundi. Olha o Murilo aí. Então, a Neise está perguntando Tucuruí. Não, Tucuruí não. Tucuruí é lá no Pará, é muito mais recente. É mais recente? É bem mais recente. Eu acho que foi Sobradinho mesmo. Mas fica uma pesquisa para a gente para a próxima aula. Quem tiver acompanhando, tiver a oportunidade de consultar lá uma pesquisa. Mas, quer dizer, ficou marcado, então, esses primeiros empreendimentos, né, que são hidrelétricos, empreendimentos com grande potencial. E o país estava em fase de desenvolvimento e precisava ter energia. E energia limpa. Só que, para a implantação, tinha que ter uma série de... eu vou colocar, nós vamos fazer depois uns comentários sobre filmes ambientais. A Joana, que está mandando a mensagem aqui agora, ela está preparando comigo, Martim, uma live sobre filmes ambientais. Quem tiver... É uma forma lúdica de aprender, né, Gusmão? Você sabe que nessa pesquisa que nós fizemos, a Joana e eu, nós já temos 200 filmes ambientais, Martim. 200. Caramba. Contando situações que a gente está conversando aqui. E nós vamos fazer depois uma live. Nós estamos vendo, eu estou vendo esses filmes. Quer dizer, eu fico em casa também, né, naquele isolamento, né, em casa, e eu fico assistindo, depois nós ficamos comentando. Existe um filme nacional chamado Narradores de Javé. Eu não sei se a Neise já assistiu. Narradores de Javé. É com José Dumont, esse filme. Mostra a história da preparação de um município no interior da Bahia para implantar uma hidrelétrica. Como é que alguém vai lá preparar a poluição antes da audiência pública, antes... Porque aquela região, os camaradas vão ter aquela região inundada, onde eles moram, e a história deles, não é? São os atingidos pela barragem, né? Que tem até um grupo importante sobre isso. Então, esse filme chama-se Narradores de Javé. Vai estar dentro desses 200 filmes. É impressionante como existem filmes de natureza ambiental. Impressionante. Grande abraço ao Dr. Jacó, que nosso amigo
Já tomei o atenolol hoje, doutor. Então, o que acontece? Então, o que acontece, Martini? O que acontece é que, com a criação dessa resolução do CONAMA 01, o Brasil, as atividades com potencial de causar maior impacto, elas tiveram que fazer um estudo à parte, que chamou-se um estudo de impacto ambiental, que é o EIA-RIMA. Agora, além da LP, da LI, da LO, vem a necessidade do EIA-RIMA. Um ano depois, essas atividades que são obrigadas a fazer EIA-RIMA teriam que ter uma audiência pública dentro do processo de licenciamento, isso já em 87. E quando chega em 88, vem a nova Constituição, já democrática, a Constituição brasileira, que fala quantas vezes de meio ambiente? 77. 73. 77 é o ano do SLAP, por isso que eu confundi. Pois é, 77 é o ano do No SLAP. no bicho 77 é o quê? Quem? No bicho? No bicho. 77 é pavão. Olha que o pessoal hoje em dia, com o Google, eles vão confirmar, hein? Não é pavão, não. O jogo do bicho é um jogo ecológico, né? Tem que saber, né? É. Mas não é pavão, não, é peru. É peru. Peru? Aí, vamos ver se alguém confirma aí que é peru mesmo. Agora, outra coisa que fez um comentário aqui de filmes ambientais para crianças. Nessa lista vai ter um monte de filmes. Se você assistiu aquele filme Rio, o filme dos Simpsons, né? Você viu aquele filme Rio? Vi. Onde os miquinhos são os vilões, né? Os micos são os vilões porque a gente sabe por quê, né? Fala, Helga. Grande prazer na Helga. Então, esse filme é um filme para crianças. E tem um monte de filmes infantis que são com temas ambientais. Para você ver, são 200. Já pensou fazer nós vamos fazer uma live, a Jona está preparando, só com filmes ambientais, e comentando. E as pessoas vão dar sugestões. Então, quem tiver um filme ambiental, né, que tenha visto e ficado assim, marcado por esse filme, encaminha para a gente, que a gente vai incluindo. Já tem 18. Aqui, olha só, Carlos Gatti falando também das fazendas eólicas. Né? Os porcos, depois do ser humano, tem o nome da Ilha de Flores. Outros filmes que tomam. Ilha das Flores. Isso. Ilha das Flores é excelente. Eu já assisti. É sobre resíduo, né? É, isso. Pois é. A turma da Ambiente Soluções tem uma lista mais modesta, mas a sua lista mais modesta vai juntar com a nossa e vai fazer uma super lista, não é? Manda então o Rodrigo. Gente, manda pelo Instagram para a gente. É o Rodrigo que está falando, Rodrigo Oliveira. Beleza. A gente pode deixar esses filmes relacionados. A gente tem que acabar de consolidar todos, que está chegando muita... Nós estamos pesquisando em alguns sites. A gente coloca o filme, bota a chamada do filme, dá um trabalhinho, uma foto do filme, né? E uma sinopse. Só que a gente vai querer assistir os 200 para poder comentar com as pessoas. É esse. E outra coisa, Martini, é que com o EIA-RIMA, então, tornou-se uma nova etapa no licenciamento, que veio a partir de 86, não? Aí veio uma resolução federal criando a obrigatoriedade desse estudo antes do licenciamento. Aí a pergunta é, o AUE também, a Petit Mônica está mandando, esse filme também está na lista. É um filme infantil, para sensibilizar as crianças. É muito interessante esse tema. Esse tema é demais. Que as pessoas assistem filme. Se tivesse, não hoje em dia que não existe mais, mas se eu tivesse uma locadora antigamente, eu ia ter um espaço só para filmes ambientais. Sim. Pô, a locadora não tem um local que é para filme de suspense, outra para filme de terror, outra para comédia, outra para filme religioso, não é? Toda locadora não é assim. Depois não tinha um biombo lá atrás, que era um outro espaço, para outro tipo de filme. Tinha os caras que entravam nesse biombo, né? Eu nunca entrei, não. Mas também tinha que ter um espaço para filmes ambientais, não? Sim, sem dúvida. Então Martini, quando veio o EIA-RIMA,
O IARIMA tornou-se obrigatório em 1986, numa resolução federal do CONAMA 01 de 86. Aí o Rio de Janeiro cria a nossa legislação estadual de IARIMA, que é a Lei 1388, né? De 88, a lei estadual. Se não me engano, foi o Carlos Mink que também propôs essa legislação. Então, nós ficamos com a nossa legislação a qualquer preço. Esse filme a qualquer preço, com João Travolta, é sensacional. É um filme sobre responsabilidade civil. Caramba, tá todo mundo curioso para ver os filmes, Martins? Pô, vamos ter que fazer vamos ter que fazer uma temporada de filmes aqui. Mas isso é. Estão te pedindo você em casamento aí, Martins. Isso aí é. É a Manu. É Dia dos Namorados, Santo Antônio, dia 13, dá nisso. Olha o problema. Aí, esses filmes são muito interessantes. Esse filme que passaram aqui do João Travolta é demais. Eu me esqueci o nome que ela falou, é A Qualquer Preço. Qualquer preço. João Travolta é um advogado bem-sucedido em Manhattan, trabalha na área comercial, rico, em Manhattan, um cara de uns 40 e poucos anos, se apaixona por uma ativista ambiental. O cara começa a querer resolver problema ambiental, ele fica arrasado, perde até o telefone da casa. Mas depois as ações dele começam a ter... É filme sobre responsabilidade civil, muito interessante. Então, aí, a Helga está dizendo que é Peru mesmo, 77. Acertou, Guzmão sabe tudo de Jogo do Bicho. Não, eu sou um ecologista, eu sou um ambientalista. Sim, Se perguntar coisa natural, eu sei agora. Sem dúvida. Depois nós vamos fazer um teste. Eu achava que você só chutava, mas estou vendo que você fala certo mesmo. Não, Guzmão, então... Já são 10h15, Martins? Que horas são? Não tem relógio? Faltam 10 minutos para a gente terminar a nossa live. Bom, então o que acontece? Vamos dar um passo à frente. Quando veio a Constituição de 88, o que acontece? A Constituição, já uma Constituição democrática, ela recepciona isso tudo que a gente falou aqui. Então, recepciona o IARIMA, recepciona as responsabilidades ambientais e cria a possibilidade... Olha só como é que as pessoas pensam na frente. Cria a possibilidade da responsabilidade penal na área ambiental. Quer dizer, em 88, já tinha a responsabilidade administrativa, que eram os órgãos ambientais, e a civil, que era a indenização. Sim. Mas ela cria, no parágrafo 225, artigo 3º, além da responsabilidade civil e responsabilidade administrativa, que já estavam consolidadas, ela cria a possibilidade de... Obrigado, doutor Jacó. Doutor Jacó é campeoníssimo. Ela cria a possibilidade de que... Ele tem uma história aí que ele não pode contar, a minha no hospital, essa ela não pode contar. Mas é a responsabilidade penal. Quer dizer, em 88, a Constituição já dá uma mensagem. Ó, quem causar um dano ambiental pode ser preso. E enlouquece as pessoas dizendo que a responsabilidade penal é da pessoa física e da pessoa jurídica. Como é que um brasileiro ia imaginar, em 88, aplicar uma legislação penal para uma pessoa jurídica? Como é que você ia prender uma empresa? Me diz. Botar um gradil em falta da empresa? Pegar o contrato social, botar enjaular? Não. Então, o que acontece? A Constituição prevê isso, mas a lei que vai regulamentar a responsabilidade penal só vem em 98. Quer dizer, 10 anos depois. Né? Mas voltando aqui no nosso licenciamento ambiental, que já são quase 10h30, pô, daqui a pouco acaba a aula, pô. Temos só meia hora, né? Hoje vai ter hora extra? Não, a gente já só tem mais 5 minutos. Caramba. Então, criou-se o segundo sistema de licenciamento que está aqui embaixo do SLAP. Qual é? É o SLAM. Está escrito certo ou está ao contrário? Está escrito certo. Pô, fiquei a noite inteira treinando, escrever ao contrário. Então, SLAM é o sistema de licenciamento ambiental, é aquele que veio no lugar do SLAP.
Estão dizendo que animal que eu nasceria se eu fosse um animal, que animal que eu seria. Vamos pensar um pouco, né? Talvez eu... Então, o Islã, o que é o Islã? É o resultado de anos e anos dos analistas da FEMA e do INEA, verificando as dificuldades que tinham para solucionar, para dar continuidade a todos os pedidos que chegavam, né, que as coisas foram se ampliando. Hoje, para você, na época, já você para ter um financiamento de um BNDES ou de um banco, o banco queria saber se a empresa estava ambientalmente correta. Como é que ele ia emprestar dinheiro para um poluidor? Podia manchar a imagem do financiador, né? Então, as coisas foram evoluindo muito, a componente ambiental foi tomando uma importância. E o SLAM, ao contrário do SLAP, que os SLAP são 3 formas, LP, LI e LO, o SLAM trouxe 20 formas de licenciamento, sim, de autorizações e de certidões. Ele cria no Brasil uma nova mentalidade, que é, no Rio de Janeiro, novamente, pioneiro, que como tem a lei federal e a estadual, né? E o Estado, na área ambiental, pelo artigo 24, pode legislar concorrentemente ao federal, nós mantemos a LP, LO e criamos mais 17 formas. Aí cria-se as autorizações ambientais, cria-se as certidões ambientais e vem novas formas de licenciamento. LP, LI e LO são mantidas, mas o Islã trouxe essa inovação. Se a gente perguntar para as pessoas... Desculpa, pode falar. Eu ia pedir para você só fazer um breve comentário sobre um termo de encerramento que veio com o Islã. Pois é. O que é o termo de encerramento? Foi uma nova forma de licenciamento. Na época, as pessoas estavam pensando em falar licença de encerramento. Mas licença de encerramento era quase como uma tautologia, né? Subir para cima, descer para baixo, comparecer pessoalmente. Não tinha muito sentido essa expressão. Então, criou-se o termo de encerramento, que era justamente uma ferramenta importantíssima até para o Estado, né, demonstrar que ele tem sustentabilidade, que tem criatividade para novos investidores, quando uma empresa resolvia encerrar suas atividades. O que acontecia antes? Aquele monte de empresas que tinham bom sucesso, São Cristóvão, antigas áreas industriais, elas encerravam as suas atividades e ficava o quê para a sociedade pagar? Você sabe. O passivo. Passivo. E o passivo estava enterrado, ninguém via, não é? E quem é que pagava essa conta? A gente, né? A sociedade. A sociedade. Então, o termo de encerramento foi uma nova forma de que, quando a empresa fosse encerrar sua atividade, ela teria que pedir, né, nesse tempo, apresentar um estudo, uma auditoria e verificar se tinha passivo no solo e, caso tivesse, um programa de remediação do solo, um projeto de remediação do solo. Então, passa a ser uma outra ferramenta espetacular o termo de encerramento. Quer dizer, além da LP, da LI, da LO, o termo de encerramento é um avanço. Então, um investidor que queira investir numa área de uma antiga atividade, ele pode consultar o INEA e consultar o Estado. Aquela área está liberada e o Estado vai dar o aval que ele vai se implantar numa área que está limpa e enxaguada, não está poluída. Garantia que ele não tinha antes. Isso é um incentivo para investidores virem para o Rio de Janeiro. Porque isso foi implantado dentro do Islã, que vem em 2009. Eu acho que o Islã entrou em campo mesmo em 2009. Não tenho certeza, mas acho que foi 2009. Porque ele é de dezembro de 2009, né, o Islã. Pois é. É claro que demorou um tempinho para adaptação. Por exemplo, nós estamos falando da surpresa do final da aula, não é? Porque o doce melhor a gente guarda para o final, não é? Não é Sim, assim? podemos começar agora já e falar nela, hein? Tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá dando para enxergar aqui? A CELCA. A CELCA, olha, o CELCA é o sistema de licenciamento ambiental que vai começar a valer no Rio de Janeiro aqui, ó. No dia
24/6. Através de qual decreto? Que decreto? É o 46890. Então, aí, é outra coisa que está acontecendo no mês de junho. Dia do Meio Ambiente, Namorado de Santo Antônio, Dia do Químico, Sagrado Coração de Jesus, e o nosso decreto 4689, que estabelecendo o CELCA. E o CELCA, ele nasceu, foi um grande esforço do INEA, da equipe do INEA, que durante o ano passado, os técnicos, os analistas, isso foi capitaneado pelo nosso amigo e colega, que era o chefe da Procuradoria do INEA. Ele assumiu esse projeto, o Rafael Daut, um trabalho brilhante, um grande abraço para o Daut. E ele reunia as pessoas e nós íamos, eu participava das discussões. Então as pessoas iam dizendo quais são as novas ferramentas, a evolução, quer dizer, do Islã para o SLAP. Qual a diferença do SLAP para o Islã, Martini? São 17 novas formas de licenciamento e com alguns destaques, né, como o termo de encerramento. Não, a diferença é que o SLAP é um tapa. O SLAP é um tapa. Ah, tá certo. E o Islã é uma lambida. O Islã é uma Islã. Você nunca viu um filme do Batman? SLAP? SLAP é um tapa. Sim. Como fala meu amigo Capitão Gancho, uma tapa. E o Islã é uma lambida. E agora veio o CELCA, que é a evolução do Islã. Quer dizer, do SLAP de 77 para 2009, foram quantos anos? 30. 2017. Sim, é. E agora para o CELCA, mas foi muito interessante. Aí o CELCA, o decreto sai em 23 de dezembro, dando um prazo de 6 meses para ele entrar em funcionamento. E entra agora no dia 24 de junho. Então, a nossa live não podia estar no momento melhor. É verdade. O ideal era se o Daut pudesse dar uma canja aqui no... E ele fez várias reuniões no INEA, convidando o Ministério Público, a Procuradoria. Foi muito discutido, muito discutido. Isso é uma prova da nossa liderança e pioneirismo na área ambiental. Não? Aqui no Rio de Janeiro. E semana que vem nós vamos detalhar alguns pontos mais importantes do CELCA. Do Islã apesar também, que a gente não falou muito do Islã. Ah, tá bom. A gente complementa, né? Só para uma coisa interessante, para deixar também para a semana que vem, apesar de ter sido promulgado agora em dezembro de 2019... Desculpa, alguém falou que vai falar com o Daut. Beleza. Importante é o Daut assistir. Ele entra aqui com a gente. Apesar de ser de dezembro de 2019, ele tem algumas ferramentas que caem como a luva nesse momento pós-pandemia. Né? E a gente vai detalhar isso também na semana que vem. Parece até que adivinharam que ia ter esse tipo de situação com as novidades que eles colocaram no decreto. Eu fico muito feliz, Martim, de ter participado do SLAP, do Islã e das discussões do CELCA. É uma grande felicidade que eu tenho na minha carreira de ter participado, aprendido muito. No SLAP eu não influenciava muito, mas eu escutava, eu via aquilo. Agora, no Islã e no CELCA, eu fiquei muito feliz de poder dar a minha contribuição com a minha experiência nisso tudo. Tá ótimo. Guzmão, vamos então deixar para a semana que vem a gente continuar. Vamos dar a despedida, que está faltando alguns segundos, faltam 30 segundos para a gente terminar. Agora, eu tenho que mandar um grande abraço para os nossos amigos todos. Dona Leila aqui, que é a rainha do PowerPoint, a turma toda do Cefete, Ana, haha, Cefete, vou comer seu bolo, Ana, a turma toda que está nos apoiando. Eu nem sei quantas pessoas entraram, depois a gente faz esse levantamento. Hoje, depois a gente vê isso. Depois a gente faz, que sempre vem mais depois quando acaba. Um abração,